relatório de jogo na Rádio Observador. Nos próximos minutos vamos falar do Futebol Clube do Porto Santa Clara. Triunfo portista por 1-0 no fecho do campeonato. Sidney Lima fez o único gol da partida, um autogol do jogador da equipa açoriana, a valer mais 3 pontos à equipa portista, que fecha o campeonato com uma vitória. Augusto Inácio, um jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Santa Clara que começou ainda, digamos que entretido, mas depois as equipas acabaram por se encaixar ali um pouco. Que notas há a retirar deste último jogo do Futebol Clube do Porto no campeonato? Olha, eu acho que faltou às duas equipas aquele picante para dares um cariz de jogo completamente diferente. Foi um jogo de festa, foi um jogo de baixa intensidade, foi um jogo em que o Santa Clara estava confortável com essa baixa intensidade do Futebol Clube do Porto, que tinha pouca criatividade na frente, mas que foi o reflexo também deste jogo, aquilo que o Porto fez durante a época toda, ou seja, uma defesa bem organizada, não sofrer golos, tentar marcar se possível, porque o Porto é uma equipa que todos trabalham para não sofrer golos, mas falta criatividade e falta realmente alguma magia para que o Porto possa arranjar espaços para poder finalizar. O que é certo é que o jogo foi se desenrolando de uma toada morna, diria eu. Enfim, os adeptos a quererem festejar qualquer coisa, mas não conseguiam, porque não havia aquele picante, não havia aquele sal, não havia aquela oportunidade. Estava complicado naquela primeira parte, tanto que o Futebol Clube do Porto apostou muito em remates de longe. Sim, mas há aqui uma outra coisa que eu depois quero deixar para a parte final, que é realmente as bolas paradas. Não é só no Futebol do Porto, no futebol português há muito pouco aproveitamento quando são os livros, principalmente frontais, em que realmente dá insucesso. E o Porto teve ali duas oportunidades, dois livros bastante perigosos, e aquilo praticamente foi pólvora seca. Mas diria que o Porto foi arrastando o tempo, foi fazendo alguns campeões, como o João Costa, como o Lima, por exemplo, que entraram. O regresso de Johan Peras? Eu no regresso de Johan Peras, que vai ser a minha nota do positivo. Já lá vamos então. Já lá vamos, mas eu diria que o Porto acabou por fazer o tal golo. Fez o tal golo, numa jogada bem delineada, numa fase boa do Porto, quando sai Denis Golo e entra o Rodrigo Mora, e a entrada do Gabi Veiga, o Porto avançou as suas linhas, pressionou muito mais alto, teve ali mais alguma criatividade, porque já não só tinha o Rodrigo Mora, já tinha Gabi Veiga e Rodrigo Mora. Eu diria que o Porto, mesmo sem aquele ponto de lança, foi o melhor período do Porto em arranjar essas Rodrigo Mora, a ponta de lança, convence-te, Augusto? Não, o Rodrigo Mora é aquele sempre um jogador que pode jogar solto. Agora com ponta de lança não, mas é um jogador que pode jogar solto. Onde ele joga melhor para mim é por trás do ponta de lança, mas não é esse o entendimento do treinador do Porto. Ele é que tem razão, porque o Porto foi campeão. Eu só estou a dizer aquilo que eu gosto, não mais do que isso, mas diria que o Porto acabou por ganhar o jogo. Se dissessem que dava um empate, também não era nada de imerecido, porque o Santa Clara também tentou realmente as suas chances. Ganha o Porto, acaba por ganhar bem, dá uma festa e um colorido diferente, porque é uma vitória. E agora o Futebol Clube do Porto tem a noite toda, não sei se vai chover, acho que não vai chover, mas eu acho que o Porto tem a noite toda para realmente poder festejar, porque merece festejar, porque foi um campeonato difícil, duro, complicado. E eu diria que o Porto estava à espera disto, e mais do que os adeptos, os jogadores também mereceram, o treinador mereceu, mas acima de tudo o presidente mereceu. Segundo ano como presidente, é campeão, depois do ano passado ter sido uma época muito, muito frustrante e muito abaixo das expectativas. O Porto é campeão, por isso merecem festejar. Não há previsão de chuva para a festa portista. Não, há chuva de champanhe, há chuva de vinho. Essa não dá para... Essa o Whitman não tem dados. Sobre essa o Whitman não tem dados. Augusto, e que notas a retirar do Santa Clara? Sei que pelo menos o guarda-redes esteve em bom plano. Não, mas eu queria dar a primeira nota ao Petit, porque o Petit, desde que chegou ao Santa Clara, o Santa Clara estava numa situação complicada, e não era só a nível pontual, era também a nível de identidade da equipa. Não tinha identidade, tinha perdido isso. O Vasco Matos, o ano passado e há 2 anos, tinha feito um excelente trabalho. Este ano as coisas não correram tão bem. Viu-se que os jogadores de Santa Clara e a equipa já não davam aquele passo à frente. E o Petit veio dar a organização, veio dar, enfim, uma outra capacidade da equipa de, quando não tinha bola, de pelo menos estar bem organizada, não ter medo de atacar, porque tinha jogadores rápidos também na frente. Enfim, a primeira impressão boa é que o Santa Clara acaba bem o campeonato, embora perdendo o jogo com o Porto, mas na próxima época, com o Petit e provavelmente com os acertos no calendário, o Santa Clara pode ser uma equipa ao nível, por exemplo, do que foi o Moreirense este ano, do que foi o Gil Vicente este ano,
poderá ser porque tem jogadores muito interessantes. Augusto Inácio, vamos ao melhor e ao pior. Vamos começar pelo melhor, no teu entender. Olha, ao melhor, o ambiente no estádio foi fantástico. Fora do estádio, a gente não teve a oportunidade de ver, salvo alguns relances que deu de imagens que estava muito povo dentro do estádio e fora do estádio. Eu diria que o João Afonso, do guarda-redes do Santa Clara, parece-me a mim, pode vir a ser um guarda-redes muito bom para voos muito mais altos e pode ter realmente uma carreira brilhante. O regresso do Neon Pérez, que ao fim de tantos meses de recuperação conseguiu jogar e dar uma ideia de que na próxima época podem contar com ele. E acima de tudo, o mais importante e o mais positivo é que foi um jogo em que não houve, enfim, nada que pudesse beliscar aquilo que é um ambiente de festa e, naturalmente, dar os parabéns ao Porto. Vamos então ao pior. O pior, eu não vejo aqui nada de pior hoje, num jogo destes. Bom sinal. Hã? Bom sinal. Não, o pior, olha, foi o azar do Sidney, que marcou o gol na própria baliza. Só azar, porque foi um momento que determina o resultado de um jogo. Mas, sinceramente, num ambiente desta festa, não vamos apontar nada de negativo. Estava entregue o relatório de jogo, é da autoria do Augusto Inácio, neste Futebol Clube do Porto 1, Santa Clara 0.